Agora na Jovem Pan News, Ponto de Vista. Para discutir esse tema, o Pan News Opinião recebe aqui nos nossos estúdios os advogados Zani Dias, ativista pela defesa da liberdade com passagem por movimentos e institutos como o Movimento Livres, Renova Brasil, Lola e Partido Novo. Seja bem-vinda, Anne, aos nossos estúdios. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês discutindo esse tema tão importante. E também Moisés Teixeira, que é pós-graduando em Direito de Família e Sucessões, em Direito da Influência, além de integrante da Comissão de Direito Imobiliário da OAB e da Academia Nacional de Direito Notarial e Registral. Oi, Moisés, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo aos nossos estúdios. Um prazer estar aqui com vocês, Camila e Rafaela. Isso. Então, a gente sabe que essa questão do valor chamou muita atenção, inclusive R$5 mil em alguns casos, é muito dinheiro para que você consiga tirar a carteira de habilitação. A realidade brasileira, naturalmente, você pensa que é um valor incompatível. Então, talvez a mudança poderia assegurar um acesso a R$700. Mas eu começo perguntando para a Anne se isso é garantia de que a gente vai ter uma boa formação para os motoristas do país da maneira como está. Perfeito. Então, esse valor do custo chama muita atenção, realmente. A gente está falando de redução de 80%, né, em estados que chegam até R$5 mil, como é o caso do Rio Grande do Sul. Então, primeiro de tudo que a gente precisa falar é que isso vai dar acesso a mais pessoas conseguirem ter a habilitação de maneira formal. Hoje no Brasil, quando a gente entra no assunto de segurança, a gente está falando de vários, 20 milhões é o número exato, de pessoas que dirigem sem ter habilitação. Então, é isso que está em risco. Por que essas pessoas não têm habilitação? Porque o custo é muito alto. A gente está falando de 80% das pessoas que ganham até um salário mínimo e meio, elas não têm a CNH. E o grande motivo disso que elas relatam é justamente não ter o acesso, né? Não ter o dinheiro, não ter o custo. Então, na verdade, a gente vai fazer com que fique mais seguro sem a obrigatoriedade da CNH, porque a gente, na verdade, vai fazer com que essas pessoas se habilitem, porque elas vão ter que passar pelo teste. O teste é o grande divisor de águas. O teste vai ter que ser rígido, vai ter que averiguar. A gente sabe de quantos casos, por exemplo, que a pessoa só vai para aprender a fazer o teste, ou pior, índices de reprovação. Se a autoescola garantisse a qualidade, a gente não teria índices de reprovação tão altos assim. Em Uberaba, por exemplo, a gente tem um índice de 80% das pessoas que fazem a prova para conseguir a CNH, elas são reprovadas. Ou seja, elas fazem o processo de autoescola, pagam uma fortuna e são reprovadas. Então, quando você me pergunta sobre a formação, a autoescola não garante isso. As pessoas vão ter que aprender, talvez por autoescola, se elas quiserem, de fato, uma autoescola mais qualificada, daí elas contratam e compram, ou como era antigamente, antes de 97. Ensinava isso. Antes de 97, aprendia com a família, com pai, com alguém, isso, ensinar a mãe, ensinava. E até vai ter a possibilidade do instrutor se cadastrar para ele conseguir ter uma renda extra, e você contrata um instrutor, se você quiser. Vai ser uma liberdade de escolha para as pessoas. Eu queria ouvir um pouco o Moisés sobre isso. Moisés, a gente deve ter mais segurança no trânsito, porque, claro, quando você olha pelo fator do preço, ninguém vai ser contra, né? Talvez as autoescolas, mas você ter essa desobrigatoriedade onde você pode baratear o acesso com pessoas pagando para ter a sua habilitação de maneira legal. Mas isso assegura que o trânsito e os acidentes também vão entrar nessa conta no sentido de redução? Esse é um ponto importante, né? Você imagine você ter que dirigir um avião só usando um simulador, sem você efetivamente praticar como pilotar um avião. Então a questão que se coloca não é só baratear, né? Nós estamos aqui a tratar de uma questão de segurança pública viária, né? Quando você flexibiliza o custo disso, nós estamos pensando em saúde, né? Saúde e vidas, né? O trânsito é algo, o pano de fundo. Quando você implementa uma flexibilização de preço, de valor, você abre espaço, como a doutora colega falou, para que essas pessoas tenham acesso à CNH, né? Eu acredito, ao meu ver, que você deve flexibilizar, não ter o número de aulas que hoje temos, porém diminuir o número de aulas, mas dar acesso sim a essas pessoas para que elas consigam efetivamente ter uma CNH, porém não da forma como está.
Aqui eu acho que a gente tem, de fato, assim, uma dicotomia, né? Teria que ter uma análise muito aprofundada e técnica para entender se a gente aumenta ou diminui a segurança, porque a Anne até trouxe aqui um número de pessoas, efetivamente, que hoje dirigem no Brasil sem habilitação, mas os dados do Ministério do Transporte trazem um percentual que eu acredito que até ultrapassa essa estimativa da Anne, porque mostra que quase metade, então 45% dos proprietários de motos, motocicletas, e 39% dos proprietários de veículos dirigem sem habilitação. E aí, se a gente for pensar que a motivação é financeira, e não tem como a gente comprovar, mas a gente supõe, por conta da realidade do país, que essa deva ser a principal motivação, você também assume que quase metade hoje das pessoas que estão conduzindo motos e carros pelas ruas não tiveram uma formação adequada. Será que elas conhecem o regramento de trânsito, sabem especificar o que cada placa significa, né? Essa aula que teve ali na prática ensinou algumas questões de convívio mesmo, né? De distanciamento que você tem que ter de um veículo à frente. E aí eu estava rindo até quando a Anne estava falando, peço aqui desculpa, porque eu estava me colocando na situação, né? Eu tenho 31 anos, eu tirei a minha habilitação quando eu fiz 18 para 19 anos, assim que eu pude. Estava na faculdade, fui eu mesma quem paguei, foi muito caro. E eu lembro que eu precisei esperar as férias da faculdade para poder fazer as aulas, porque eu simplesmente não conseguia enquadrar aquilo na minha rotina. Eu não conseguia fazer a aula da faculdade e a aula da autoescola, os horários coincidiam, né? Então, também reprovei diversas vezes, ou seja, talvez o ensino ali, a qualidade não foi adequada, mas eu fico imaginando se eu não tivesse tido as aulas, porque se foi tão difícil para mim conseguir passar e aprender, né, tendo as aulas com um profissional, numa autoescola, e se eu não tivesse, será que eu conseguiria ter tido a segurança de pegar um carro na rua ou ter garantido a segurança das demais pessoas ao pegar um carro na rua, né? Então, como é que a gente consegue aqui equalizar se de fato é mais seguro a partir do momento que é mais barato e mais pessoas passam a transitar com a CNH oficial, ou é menos seguro na medida em que você tem, apesar desse valor e de toda esse regramento, né, essa questão firme ali da formação, mas muito poucas pessoas tendo condição de fazer isso e mesmo assim assumir a direção. Vou começar agora dessa vez aqui com o Teixeira. Na verdade, o que nós temos o pano de fundo, né? Ele não é a questão de você liberar as categorias A e B, né? Motoristas de carros e motos, né? O que acontece? O Brasil, havia uma discussão, e há uma discussão no Congresso, de que as pessoas que eventualmente dirigem embriagadas, que causam acidentes graves, há vários projetos de lei no Congresso Nacional para o quê? Punir e cobrar estas pessoas embriagadas que causam acidentes a terceiros, e isto acarreta o quê? O custo do Brasil na questão da saúde. O SUS, eu trouxe números aqui, o SUS gastou, somando os últimos, quase 3 bilhões com as pessoas que se acidentam, e é custeado por nós. Então, o que nós temos que prestar atenção? Liberar o custo, diminuir o custo para tirar a carteira de habilitação, ou o cobertor é curto. A frase Mas um ponto dentro disso, né, Anne? Por exemplo, um teste bem feito, um teste mais rigoroso, não seria suficiente para você entender se há compreensão do regramento, se há compreensão do conteúdo que o motorista e o motociclista tem que ter para poder conduzir as ruas sem gerar acidentes, sem aumentar o custo da saúde, sem gerar uma série de problemas? O teste, independente de onde você adquiriu o conhecimento, com a sua escolha, eu quis aprender em casa, eu quis contratar um instrutor, eu quis fazer a autoescola, ele já não seria suficiente para você garantir esse filtro? Sem dúvidas, a gente precisa ter um teste rigoroso, né? E quando o doutor, ele coloca esse dado de gasto público, é extremamente relevante, não só pelo gasto, mas pela segurança. Só que, doutor, a gente tem um dado aqui que eu estava pesquisando, que fala que, por exemplo, no estado do Piauí, 55% dos motoristas mortos em acidente de trânsito, mais da metade não tinham CNH. Ou seja, eles não têm a CNH, não fazem o teste, então eles não têm ali a cobrança para ver se eles sabem ou não, saem dirigindo porque eles não têm condições
condições de pagar uma autoescola. Então, quando a gente tira a obrigatoriedade, como você colocou, a autoescola ela é de qualidade. Pode ter gente, como era o seu caso, meu caso também, fiz autoescola e gostei, acho que faria se fosse o caso, mas é uma opção para quem quer aprender por essa maneira. Para quem não tem condição, aí a melhor saída essa própria proposta do governo, ela vai disponibilizar cursos pelo Ministério mesmo, cursos públicos gratuitos. Então, é uma saída. A pessoa faz o curso, vê se passa. Se não passou, tenta de outras maneiras. Se não passou ainda, contrata um instrutor. Não conseguiu passar nem com o instrutor, daí contrata uma autoescola. Então, fica uma opção para a gente garantir a segurança. Então, garantir mais pessoas com CNH e não como é hoje, que a gente tem vários acidentes. E aí, só para finalizar essa linha de raciocínio, eu também estava vendo os índices de mortalidade no trânsito. No Brasil, a média tem números que variam conforme o departamento, mas vai de 16 a 19 pessoas a cada 100 mil habitantes. Isso é mais que Estados Unidos, Austrália, Japão e quase todos os outros países que não têm a obrigatoriedade da autoescola. Quando a gente pega, por exemplo, Suíça, está em 4%, Estados Unidos está em 11 habitantes. Então, são países que não é obrigatória a autoescola e a correlação não mostra que eles têm mais acidentes e é mais inseguro o trânsito. Pelo contrário, o Brasil é mais inseguro por ter mais pessoas dirigindo sem a CNH. Desculpa, só que eu interrompi o Moisés no raciocínio dele para passar a pergunta para ele sobre essa questão do teste, e a gente já tem a visão do Moisés de que, da maneira como está o projeto, ele tem um fundo interessante, mas ele seria insuficiente para assegurar essa proteção. Então, como é que você enxerga, Moisés, que seria um caminho para você conseguir trazer essa questão do custo, né, de ser mais barato para que as pessoas tenham acesso, assegurando o seu ponto, que é a segurança no trânsito e preservar a vida das pessoas? Isso. A Constituição tem previsão clara. O Estado brasileiro, lato sensu, ele é obrigado a tutelar a vida e a saúde das pessoas. A partir do momento que você inverte essa questão, eu acho que seria interessante nós ouvirmos o ministro da Saúde e o ministro dos Transportes, porque colocá-los para um debate também, porque tanto se ventila que o trânsito brasileiro é o que mais mata, um dos que mais matam, a questão da saúde, né? Então agora parece que está de lado essa questão, assim. Antigamente, há um tempo atrás, o que estava em voga era a questão da saúde, os danos que causam, os imprudentes causam com a saúde. Então havia uma possibilidade, um projeto de lei de ingressar com uma ação regressiva contra as pessoas que embriagadas mataram, enfim, causaram danos ao SUS, ao sistema de saúde. A questão da Suécia, a minha sócia mora na Suécia e realmente, de fato, lá não há obrigatoriedade. A ideia que está vindo para o Brasil é esta ideia de você ter um instrutor que você pode pegar seu pai, sua mãe, e ela sai com você para treinar. Mas será que 2 ou 3 saídas com o seu pai, ou com a sua mãe, ou com qualquer outra pessoa que seja, vai resolver o problema da segurança viária no trânsito? Eu acredito que não. Acho que a questão passa por uma educação. Então, mas você vai poder fazer a prova, estudar em casa. Será que essa pessoa terá condições mínimas de fazer a prova e passar, se ela não for treinada, né, para isso? Porque a parte técnica teórica ela é tão difícil quanto a prática. Mas o teste não vai dizer, já não tem condições, não passou, não? É uma questão que vai ter que precisar de bastante treino. E daí a gente traz a questão, né? Se vocês compararam aí com a Suécia, então em países em que não há essa obrigatoriedade, qual que é o modelo adotado de formação? O que a gente tem que pode ser adotado por aqui ou usado como exemplo? Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem, claro, depende de cada estado, mas na maioria dos estados, inclusive, é permitido tirar a CNH antes de fazer a maioridade, que é 21 anos nos Estados Unidos. Então, a gente vê até em filmes adolescentes com CNH, mas nesses casos, aí sim precisa de autoescola. No Brasil, como não existe isso, é só acima de 18 anos, aí seria o que acontece nos Estados Unidos a partir da maioridade. Você pode contratar um instrutor, você pode aprender sim com seus familiares, você pode sim contratar uma autoescola, mas você vai lá e faz o teste prova. Se a pessoa não conseguir aprender com os familiares, o teste precisa ser rigoroso para mostrar que não aprendeu. E no Brasil a gente tem vários casos, como você estava citando, de pessoas que fazem autoescola, pagam uma fortuna e mesmo assim não estão aptas nem para passar no teste. Ou ao contrário,
passam no teste e não têm as condições necessárias para conseguir garantir segurança no trânsito. Então, isso mostra, mais uma vez, que a autoescola, ela não está formando adequadamente, porque ou a pessoa não consegue ser aprovada, ou se é aprovada, ela não consegue dirigir. Claro, há exceções, há casos em que funciona, beleza, e a pessoa pode continuar contratando a autoescola. E, enfim, no resumo de tudo, isso não garante a segurança, né? O que a gente tem hoje no Brasil, como você trouxe, os dados do Brasil são aterrorizantes em relação à segurança no trânsito. São muitas mortes. É preciso pensar, eu acho que num regramento mais detalhado, porque quando a gente fala de aprender com os pais, né? Eu que venho de uma cidade interiorana, uma coisa é você pegar um carro numa estrada rural, outra coisa é você pegar um carro mesmo que com um familiar ao seu lado, sem habilitação, sendo orientada na cidade, porque os carros de autoescola com um guia ao lado tem ali uma adaptação, esse próprio instrutor pode fazer uma interferência ali, né, frear o carro e de alguma forma evitar um acidente. Então, existem várias questões também quando a gente pensa na segurança nessa formação independente, vamos dizer assim. Eu acredito que a ideia tem que ser flexibilizada, tem que ser debatida. O debate está aí, né, para todos opinarem, mas acho que o Brasil precisa primeiro fortalecer as questões institucionais, a base, para que você evite mortes e que mães chorem, pais chorem, né? Imagina uma pessoa, vamos pegar um exemplo, uma imagem de uma mãe levando o filho para a escola e uma pessoa que talvez só tenha tido 2 aulas com um instrutor conhecido, eles... Não vamos nem falar que ele foi aprovado. Ele está na fase do teste com o instrutor dele. Não é? Ele nem foi ainda para o teste. Ele está ali com o colega ali treinando. E ele perde o controle porque o condutor, o professor da autoescola, quer queira, quer não, ele tem um carro adaptado para frear, acelerar, conduzir, tem as aulas de direção defensiva. Desculpe, o instrutor habilitado, como está previsto, então ele poderia fazer num carro sem esse perfil de um carro de ensino, para não conseguir frear dentro desse exemplo que o senhor passou? Parece que o projeto não traz essas minúcias, né, doutora? Acho que ainda não... Tá numa fase de estudo, ainda estão colhendo. Na verdade, esse projeto, até o doutor falou dos ministros, né? Apesar de agora estar sendo encampado pelo governo federal, é um projeto que ele vem de mais tempo. Inclusive, o próprio governo Bolsonaro, ele quis trazer esse projeto e não avançou. E o deputado Kim Kataguiri também fez uma lei, na época, há uns 5 anos atrás, salvo engano. E lá ele traz algumas ideias diferentes, que agora está tudo compilado, então agora é um momento de estudo. Então a gente pode discutir essa questão de como vai ser o cadastramento do instrutor. A gente teve até uma flexibilização, acho que de 2019, que é em relação às aulas, né? Parte das aulas práticas sendo realizadas justamente com os simuladores, né? Então, de algum modo, já houve uma flexibilização. Sim, houve. E só um outro gancho que eu estava lembrando quando o doutor estava comentando, eu penso que também, quando a gente tira essa obrigatoriedade, a gente também afasta os casos de corrupção. São vários os casos que a gente tem escândalos de corrupção dentro de autoescolas por fraudes, realmente vendas de carteira. Então eu acho que esse é um outro argumento também que a gente pode conversar um pouco. Perfeito. Olha, a gente está chegando ao finalzinho da nossa meia hora de debate. Quero agradecer que tem 1 minuto para consideração final de cada um. Vou começar com a Anne. Pelo visto, Anne, a gente vai ter ainda muita discussão em torno disso, até chegar às minúcias, mas o seu ponto de vista será muito bem-vindo essa alteração, se de fato ela acontecer. Sem dúvida. Meu ponto de vista é que quanto menos Estado tiver envolvido na vida do cidadão, melhor. Nesse caso, a gente tem os dados que provam que a autoescola não garante segurança. Pelo contrário. Então, quando a gente traz mais liberdade de escolha para as pessoas, a gente dá mais acesso ao cidadão a conseguirem a mobilidade, né? Ter uma CNH, um passaporte para conseguir fazer várias coisas, trabalhar, se locomover. Então, isso é de extrema relevância. E também a gente diminui ali a influência de corrupção e crises gigantescas que acontecem hoje por conta desses cartéis que são organizados. Mas, claro, tem autoescolas boas e essas vão continuar existindo porque vai ter demanda de alunos que vão querer contratar. Então, o meu ponto de vista é menos governo, mais dinheiro no nosso bolso e mais mobilidade e segurança. Moisés, 1 minuto para você concluir também. Eu acredito que na verdade, o projeto de lei, ele é bem interessante, porém, ele tem um viés aí, 1 ano para a véspera da eleição, né? Eu acho que
a categoria A e B são as categorias de maior número de eleitores. Eu acho que isso não é o governo quando faz isso, pelo contrário, eu acredito que nós estamos sendo assistencialistas, né? Não é a intervenção mínima do Estado. O Estado está dando acesso para que mais pessoas tenham acesso à carteira de habilitação, porém a um custo muito caro, que são vidas. Muito bem, 3h56. Quero agradecer imensamente aos dois debatedores pela presença e participação aqui na Jovem Pan News. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade.